Olá pessoal, agora iniciaremos mais uma apresentação de sensoriamento remoto, fundamentação teórica, ministrada e ofertada pelo professor Felipe Gimenez Rodrigues e apresentada por mim, o aluno Ronaldo Ricardo Dias, da turma Agronomia 2018, no ano letivo de 2021. Bem, iniciando com a descrição da história dos sensores e satélites. Primeiramente temos o Terra, satélite Terra. A plataforma orbital Terra foi lançada em 18 de dezembro de 1999 a bordo do veículo lançador Atlas. O principal objetivo da missão é contribuir para pesquisas sobre a dinâmica atmosférica global e suas interações com a superfície terrestre e oceano, contribuindo para três esferas principalmente. Primeiro, atmosfera, fluxo da energia radioativa, composição da atmosfera, aerosóis, temperaturas e umidade e também nebulosidade. Segundo, superfície terrestre, como mudança na cobertura e no uso das terras, dinâmica das vegetações, dinâmica da agricultura, temperatura da superfície, queimadas e eventos vulcânicos. E por fim, terceiramente, oceanos, como temperatura da superfície, o fitoplâncton, a matéria orgânica desenvolvida. Agora, alguns dados. O lançamento do primeiro satélite Terra foi em 18 de 12 de 1999, com uma altitude de 705 km. Isso transformando para metros vai dar 705 mil metros, porque cada quilômetro tem 1000 metros. E a vida útil de um satélite Terra, alguns variam, mas em média de 10 anos. Outro satélite agora que temos é o Sput ou Spot. A série de satélites Spot é controlada pela empresa Spot Image. O projeto foi iniciado no final da década de 70 sob liderança do governo francês. Os satélites da família Spot ou Sput foram desempenhados para operar com sensores ópticos em bandas do visível, infravermelho próximo e infravermelho médio. Os três primeiros satélites da série Spot foram lançados nos anos de 1986, 1990 e 1993. Todos estes estão inativos na atualidade. Isto porque não duram muito tempo um satélite, é claro, devido ao longo período que já foi feito seus lançamentos. Os satélites Sput estão a uma altitude de 832 km, ou seja, 832 mil metros de altura. Tempo de vida previsto, 3 anos. Agora temos satélites Aqua. O Aqua é um satélite americano desenvolvido em parceria com o Japão e com o Brasil. Uma característica muito importante e interessante também é que o Brasil possui uma participação nos satélites Aqua. Foi projetado para monitorar vários tipos de fenômenos físicos referentes à circulação de energia e da água na Terra. Por isso o nome Aqua, que deriva quase do água. Informações obtidas e fornecidas pelo satélite Aqua. Bem, umidade e temperatura, evapotranspiração, nuvens, precipitação, temperatura na superfície do oceano, umidade do solo, gelo, entre outras informações que são possíveis de ser obtidas através do satélite Aqua. Instituição responsável pelo satélite Aqua é a NASA. Lançamento: o primeiro satélite Aqua foi lançado no dia 4 de 5 de 2002. Órbita: possui uma órbita polar circular heliosíncrona. Altitude: está localizado a 705 km, ou seja, 705 mil metros de altitude. Tempo de vida projetado: 6 anos. Agora aqui no meu lado direito temos uma imagem de um satélite Aqua, muito interessante. Continuando, agora temos os satélites
Landsat. Landsat teve o ano de início 1972, com uma resolução de 15 m no PAN e 30 m no MS. O Landsat 8 é um grande clássico no setor de observação e permite gerar imagens de 15 m coloridas por fusão digital. Muito interessante, que permite fornecer imagens coloridas. Como característica, uma órbita circular heliosíncrone possui 92,2 graus de inclinação por um período de até 99 minutos, ou seja, mais de uma hora. Ele consegue permanecer em uma inclinação. Altitude está localizado como a mesma altitude do satélite anterior, Aqua, a 705 km, 705 mil metros de altitude. Largura da faixa imageada, ou seja, se observarmos rapidamente no meu canto direito, temos uma pequena imagem do satélite Landsat, onde está conseguindo disponibilizar uma faixa de imagem. Esta faixa de imagem sobre a superfície da Terra do satélite Landsat é de simplesmente 183 km, ou seja, 183 mil metros. É muito grande a faixa que ele consegue. Peculiaridades. Uma observação sobre o satélite Landsat é sua capacidade de visão lateral, não disponível neste modelo, ou seja, não possui uma visão lateral, ou seja, só uma visão contínua. Prosseguindo, agora temos um modelo de satélite NOAA. A série de satélites NOAA é controlada pela National Oceanic Atmospheric Administration e desenvolvida em cooperação com a Agência Espacial Americana NASA. Se iniciou em 1960 com os satélites da série TIROS, que foram implementados pelos Estados Unidos em Defense e pela NASA, para atuarem na área de meteorologia. Os dados gerados pelos satélites NOAA são utilizados sobretudo em modelos climáticos de previsão de tempo atmosférico. Uma vida útil de um satélite NOAA o primeiro durou apenas 2 meses, no primeiro ano, que foi de 1970. Porém, entretudo, já na atualidade, o que mais durou foi o NOAA 15, ou seja, foi surgindo ao decorrer do tempo vários modelos de satélite NOAA. O modelo NOAA 15, no ano de 1998 até 2010, ou seja, foi o que mais durou da série de modelos de satélite NOAA. Descrição das resoluções. Bem, temos a resolução temporais, que são caracterizados pelo intervalo de tempo entre duas observações sobre uma mesma área. Essa resolução depende principalmente das características da órbita e da largura da faixa de imageamento. Imageamento, a faixa que será coletada as imagens. Temos também a resolução espectral, que é definida pelo número e pelo intervalo espacial de bandas em que um sensor opera. Por exemplo, um sensor projetado com várias bandas espectrais hiperespectral com 10 nm de intervalo possui uma resolução espectral maior do que os sensores com poucas bandas, sensores multiespectral. Desta forma, quanto maior a resolução, maior é a capacidade de se identificar pequenas feições de observação e espalhamento de alvos. Prosseguindo, temos a resolução espacial. É a medida que determina o tamanho do menor objeto identificável na imagem ou a menor área da superfície terrestre representada na imagem. Essa resolução é determinada pelo tamanho do pixel. Quanto menor a dimensão do pixel, maior será a resolução espacial. E por último, temos a resolução radiométrica, que refere-se ao número de níveis digitais usados para representar os dados coletados pelo sensor e define também a sensibilidade do sensor em distinguir as variações de intensidade de radiação incidente.
Órbita. Órbita é o movimento que os satélites, sejam eles naturais ou artificiais, realizam em volta do planeta Terra. Os diferentes tipos de órbitas terrestres são utilizados para atender diferentes propósitos de cobertura da superfície ou coleta de dados. Quanto já em outra classificação, a classificação de satélites, temos dois: satélites passivos ou ativos. Sensores passivos ou ópticos dependem de uma fonte externa de emissão de radiação por não possuírem fonte própria. Desta forma, eles registram a radiação emitida ou refletida por um objeto. Já nos sensores chamados de ativos, eles possuem uma fonte de energia capaz de emitir radiação em direção à superfície terrestre. Essa radiação emitida atinge objetos e é refletida por eles e captada pelo sensor. Prosseguindo agora para finalizarmos, temos moderate resolução de imagens. O que seria isso? É o satélite MOIDS. MOIDS é um instrumento desenvolvido pela Goddard Space Flight Center, NASA, que opera com 36 canais espaciais. Além do satélite Terra, o MOIDS está a bordo do satélite Aqua também, ou seja, o MOIDS é um satélite que está implementado em outros satélites. Lançado no ano de 2002, e junto com os dois conseguem adquirir imagens da Terra de 1 a 2 dias apenas. Principais aplicações e informações obtidas pelo MOID: obtenção de medidas de fluxo de energia radiante, aquisição de dados de umidade atmosférica, medidas de temperatura da superfície marítima e também terrestre, avaliação das propriedades físicas da nuvens, detecção da velocidade dos ventos, monitoramento de dados sobre mudanças climáticas e globais, dinâmica do uso e cobertura das terras. Ao meu lado direito, uma pequena imagem de um satélite MOIDS. Agora, para finalizarmos, aqui temos as referências que utilizei para basearmos para a elaboração dessa apresentação. Qualquer dúvida ou alguma curiosidade, estamos à disposição.